Olá amigos, vocês estão na República do Santos e eu sou Ricardo Pérez, aqui comentando a boa vitória do Santos sobre o Fortaleza por 2-0, resultado que praticamente elimina qualquer chance do Santos cair para a segunda divisão, o que era a grande preocupação da nossa torcida esse ano, já que o Santos fez um campeonato muito irregular, jogando de uma forma geral quase todos os jogos medianamente, né? Não empolgou por nenhum momento, e quando o time entra na situação não tem muito o que fazer, é torcer para não cair para a segunda e se preparar para uma próxima temporada. Ontem o Santos não fez a melhor partida do mundo, mas o resultado foi ótimo e deu esse alívio que a torcida do Santos tanto esperava. Quando eu estou aliviado, sabe o que eu faço? Eu ligo lá por Rota Nordestina e manda um escondidinho de carne seca. Dá uma olhada aí que delícia. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13-3321-5909. Restaurante Rota Nordestina. Bom, né? Gostoso. Então, mas o Santos ontem entrou em campo com aquele esquema aqui, 3-5-3, né? 3-5-3, porque o goleiro também joga, mas vamos lá, 3-4-3 e 3 zagueiros, que ainda não me agrada esse esquema, mas é o que o Carille vê como melhor, colocando o Kaique, o Luiz Felipe e o Danilo como zagueiros, né? No meio do campo faz aquele embolado ali, onde tinha Felipe Jonathan, Zanocello, o Marcos Guilherme, e ontem ele fez uma escalação diferente, ele botou o Ângelo também embolando ali no meio de campo, com o Marcos Guilherme, uma coisa um pouco confusa, tanto é que no ataque o Santos com 3 jogadores, com o Lucas Braga, com o Tardelli e o Marinho, muitas vezes o time embolou, né? O time começou até bem o jogo, até uns 10, 15, 20 minutos, criou algumas situações, mas depois começou a se sentir dominado pelo time do Fortaleza, que a gente não pode negar que é um time que está fazendo uma campanha melhor que a do Santos, é um time que está mais estruturado taticamente, né? Tanto é que depois dos 15, 20 minutos o Fortaleza começou a incomodar o Santos, né? Começou a criar algumas situações, nada do outro mundo, mas a gente percebia que taticamente aquelas segundas bolas começaram sempre a cair para o time do Fortaleza, e isso vai gerando volume de jogo, quer dizer, não seria difícil do Santos tomar um gol. Teve uma cabeçada do atacante do Fortaleza, que o João Paulo fez uma defesa milagrosa, mas por incrível que pareça, a maior chance de gol no primeiro tempo foi do Santos, numa boa jogada do Lucas Braga pela esquerda, que centrou a bola, o Marcos Guilherme entrou pela direita e incrivelmente o goleiro conseguiu defender a bola. A gente até achou, alguns jogadores acharam que a bola tinha entrado, mas depois as câmeras de cima mostraram que a bola não chegou a entrar. Foi a maior chance de gol, mas uma chance que não traduziu o que estava acontecendo naquele primeiro tempo, né? Se tivesse que alguém sair na frente, talvez fosse o Fortaleza. O Santos estava mal? Não estava mal, mas poderia, principalmente influenciado pela sua torcida, jogar melhor. No segundo tempo, duas adversidades que poderiam que deixaram a torcida triste, né? O Tardelli sentiu contusão, o Marinho voltou a sentir, e o Carille colocou o Pirani e o Marcos Leonardo no lugar desses 2 jogadores, e o que parecia ser uma adversidade acabou se tornando uma boa solução. O Fortaleza
acho que o time do Fortaleza cansou um pouco. O Santos começou a dominar o jogo, começou a pressionar o Fortaleza. Eu tive a impressão que o Fortaleza começou a jogar para garantir o empate. E nessa sequência de jogadas, algumas boas chances o Santos criou. Uma jogada que um pênalti que caiu do céu, né? O jogador do Fortaleza, para mim me parece até que ele foi tentar se apoiar nas costas do jogador do Santos numa cobrança de escanteio, mas ele vai com a mão em direção à bola, e se é pênalti contra a gente, também é pênalti a favor da gente, né? O Marcos Guilherme bateu muito mal o pênalti no meio do gol, em cima do goleiro, mas quando a fase ruim passa, a bola bateu no pé do goleiro e acabou entrando 2 metros, não chegou a tocar na rede, o que deu um grande alívio para o time do Santos, né? Esse 1-0 já seria obviamente suficiente para a vitória. O Santos começou a se armar e tentar jogar no contra-ataque. Lucas Braga, para mim, foi o grande destaque do jogo de ontem, né? O menino Ângelo também foi bem, já está cada vez mais solidificado, é um jogador que está começando a ter a sua individualidade mostrada, está tendo autoconfiança para criar situações de gol. Parece que agora ele está conseguindo jogar com jogadores mais velhos, porque é aquilo que eu falo, o jogador joga dos 13 aos 15, o mais velho que ele pega é com 15. Dos 15 aos 17, o mais velho que ele pega é 17. Quando ele 17, ele entra no profissional e começa a pegar a cara de 30 anos. Então a diferença é brutal. Ele demora um tempão para se adaptar a isso. Hoje me parece que o Ângelo começa a se adaptar à situação e fazendo algumas boas jogadas. Para mim, eles dois foram os grandes destaques, independente de depois o Marcos Leonardo, numa bela jogada de contra-ataque feita com o Pirani, ter feito o segundo gol. O Santos estava sofrendo até o Fortaleza no desespero, indo para cima, tentando a qualquer custo o gol de empate. O Santos se encolheu e armou, e nesse belo contra-ataque entre o Pirani e o Marcos Leonardo saiu o segundo gol. Mas algumas boas jogadas criadas pelo Ângelo, algumas boas jogadas criadas pelo Lucas Braga, dão alguma esperança que esses jogadores possam, no ano que vem, um pouco mais maduros, serem efetivamente o aumento de qualidade ofensiva no time do Santos, né? O Santos ainda carece de... Ontem o Pirani entrou relativamente bem, inclusive com a jogada do segundo gol, mas o Santos ainda carece de uma formação de meio de campo ofensivo. Um detalhe também que mudou bastante o jogo foi a entrada do Camacho. Quando o Zanochello cansou, o Camacho entrou, começou a tocar a bola com mais tranquilidade, com mais técnica, com mais verticalidade, né? Tentando lançamentos, e isso melhorou a qualidade. Ontem um jogador também que fez uma partida bastante satisfatória para mim foi o Felipe Jonathan, participou muito do jogo. O Zanochello não foi diferente, mas o Zanochello ele ainda carece de ser aquilo que o Camacho foi, o jogador vertical, o jogador que cria situações, não só defende, mas que cria situações de gol. E foi assim que o Santos foi assim que o Santos acabou vencendo o Fortaleza por 2-0, praticamente se livrando de qualquer chance de rebaixamento. Existe lá, mas é 0,0 alguma coisa, é muito pouco, teria que acontecer milhões de resultados aí, uma combinação muito improvável, né, para que o Santos caísse. E o Santos passou por esse árduo teste de não cair mais uma vez para a segunda divisão, o que é um grande orgulho da nação santista e, como diz o nosso hino, um orgulho que nem todos podem ter, né? Vamos torcer para que essa situação de dificuldade desse ano sirva de experiência na montagem para o time do ano que vem. Particularmente, o Carille não é um técnico que me agrada, mas é impossível de deixar de reconhecer que o time criou uma estrutura defensiva um pouco melhor. O Santos, nesses últimos 5 jogos, só tomou gol do Corinthians. Até o jogo que o Carille foi mais Carille, sendo muito defensivo e pouco ofensivo. Quando a gente fala que a melhor defesa é o ataque, ele às vezes acaba esquecendo disso. Vamos torcer para que ele, começando um trabalho
ele monte o time de forma melhor e que a gente ache 1 ou 2 bons jogadores de meio de campo para que possam armar o time de forma mais ofensiva, como é o DNA do Santos, como é a maneira que o Santos gosta de jogar, melhor, que a torcida do Santos gosta de ver o jogo jogando. Individualmente o João Paulo foi muito bem, às vezes que foi exigido 2 ou 3 belas defesas. Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa jogaram bem. Luiz Felipe está virando um leão na zaga, é aquele jogador que precisa de sequência de jogos para criar autoconfiança, jogou muito bem. O Kaique também foi bem, mas o Kaique acho que às vezes abusa um pouco do toque de bola na saída de bola. O Danilo estava um pouco inseguro, vamos torcer que essa saída dessa zona de risco forme nele um jogador mais autoconfiante. Marcos Guilherme girou muito, se apresentou, pediu o jogo, não foi muito efetivo, mas é um jogador que sempre se apresenta para o jogo e isso dá felicidade. O Zanochello, aquilo que eu falei, um jogador que muito mais na marcação, deveria ser mais efetivo no ataque. O Camacho entrou muito bem no jogo de ontem, é um jogador que tem que se titular no Santos. Felipe Jonathan já elogiei. Outro detalhe bom ontem foi a volta do Sandri, que depois de 9 meses volta, depois de uma operação no joelho, sempre muito difícil, jogou um pouquinho, reencontrou a torcida, o que foi muito bom. Lucas Braga, para mim, foi o melhor jogador em campo, foi o cara que mais criou. Eu acho difícil o Santos segurar o Lucas Braga, porque tem muita gente que vai começar a ficar interessada nele. É um jogador que vem se revelando um ótimo atacante, jogador que tem personalidade, que vai para cima. Marinho se dedicou bastante, mas com a contusão no final do primeiro tempo foi obrigado a ser substituído. Pirani jogou bem, entrou bem, fez a jogada do segundo gol, entrou mais marcando e tentando armar um contra-ataque, coisa que ele conseguiu, gerando a tranquilidade da vitória. Marcos Leonardo, eu vou dar o destaque para ele aqui do segundo gol. O primeiro gol, como eu falei, ele bateu o pênalti mal. Ainda é um jogador que, para mim, mesmo ontem tendo sido o responsável pelos 2 gols, ainda é um jogador para mim que ainda tem mais o que provar. Me parece que na seleção brasileira ele vai estar indo melhor que o Santos na seleção brasileira de base. Vinícius Balieira entrou no finalzinho no lugar do Ângelo. Ângelo que ontem fez uma partida talvez a melhor dele no Santos. Ainda precisa amadurecer um pouco mais, mas vamos torcer para que ano que vem, com um pouco mais de idade, ele demonstre em campo essa maturidade. É isso aí, gente. Eu sou Ricardo Pérez, você esteve na República dos Santos. Deixe seu comentário, participe, esteja conosco sempre aqui, sem briga, sem discussão. E hoje também contando com o apoio do nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, aqui no centro de Santos. A melhor casa de música ao vivo da Baixada, disparado. Conheça o nosso Bar History, uma casa maravilhosa que você não pode deixar de um dia ir lá e aproveitar as deliciosas noites de música ao vivo. Um grande abraço! Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro.